Quanto mais você compreender o assunto da tipologia, a sombra, o tipo e o antítipo, que é o verdadeiro, o original, e você fizer esse encaixe de um com o outro, mais claro fica o plano da salvação e você vai entender a Bíblia com muita alegria. E na lição de hoje, a Bíblia está dizendo que Josué é o tipo de Cristo, que é o antítipo. E toda essa história começa com Moisés, que foi o líder a quem Josué sucedeu. Repara bem como tudo começa lá em Moisés. Moisés é também o tipo de Cristo. E quando Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai, e ele fica lá 40 dias com Deus, enquanto Deus falava da sua lei, escrevia as tábuas dos 10 mandamentos, naquele processo todo, Deus revelou para Moisés todo o processo da salvação. Tudo que os tipos queriam indicar, inclusive Moisés teve a visão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Moisés desceu de lá, o rosto dele estava brilhando. E o povo tinha que colocar um véu sobre o rosto, pedir para Moisés colocar um véu sobre o rosto, para que eles pudessem olhar para Moisés, porque a glória era intensa. Qual era o propósito dessa glória brilhar no rosto de Moisés? Não sai daí que eu já vou explicar para você. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Muita alegria estar com você novamente, nesse dia tão bonito, cheio de surpresas, mas que você vai estar forte quando você sair da lição da Escola Sabatina, orar a Deus e colocar Deus diante de você. Meu desejo é que quando você andar pelas ruas no dia de hoje, a glória de Deus esteja estampada no seu rosto, tá bom? Então, não saia daí, vamos conversar. Veja, há vários textos hoje falando sobre Josué como o tipo. Mas, como eu estava dizendo, começa lá com Moisés. Quando Moisés desce do monte e o rosto dele está brilhando, o que Deus queria ensinar com isso? É o seguinte, eu falei ontem da lei moral. A lei moral é eterna, não pode ser mudada. E Deus faz com que o brilho da sua glória seja refletido no rosto de Moisés para mostrar quão importante é o homem reverenciar ao Deus através da sua lei. A lei de Deus não existe para nos punir, para nos proibir, mas a lei de Deus é uma segurança para nós nos aproximarmos do verdadeiro antítipo, que é Jesus Cristo. A lei de Deus é uma proteção para nós chegarmos bem aqui e fazer o encaixe das cerimônias com o ritual concreto que foi a morte de Cristo na cruz. Agora, você vai ver muita semelhança entre Moisés e Josué. Esses dois tipos que apontam para Cristo, o antítipo. Vejam só, Josué e Moisés se parecem muito. Assim como Moisés, Josué foi comissionado para um encontro pessoal com o Senhor. Moisés se encontra com Deus pessoalmente e Josué também se encontra com Deus pessoalmente. Moisés liderou Israel na travessia do Mar Vermelho. E Josué liderou Israel na travessia do Rio Jordão. Moisés escreveu a legislação, como fazer a divisão das terras. Ele era um poderoso legislador, um homem muito culto, treinado pela ciência do Egito. E Deus utilizou essa capacidade de Moisés, tornando isso um dom espiritual.
E Josué seguiu à risca o que Moisés escreveu, como repartir as terras. O maná começou a cair com Moisés e só se encerrou quando Josué estava em Canaã e não precisava mais de maná. Moisés e Josué, ambos fazem uma despedida, um discurso de despedida. Moisés faz o seu discurso e Josué faz o seu discurso também. Agora preste bem atenção, Moisés e Josué são tipos. Tem que encaixar essa peça com o antítipo. Olha só, o quebra-cabeça tem que se encaixar. Nem Moisés e nem Josué são salvadores. Foram instrumentos de salvação. Mas o verdadeiro Salvador está aqui. Ó, o tipo encaixando com o antítipo, montando o quebra-cabeça. E quando Jesus vem, este sim é o verdadeiro Salvador. Como Moisés e Josué lideraram o povo para entrar na terra de Canaã, Jesus está nos liderando como igreja para entrar na Canaã celestial. E, para tanto, Ele é o nosso Salvador. Ele deu a vida para nos salvar. E nós temos que ter uma conexão com Jesus. Assim como Moisés e Josué estiveram na presença de Deus num relacionamento pessoal, nós também temos que ter nosso relacionamento pessoal agora com Cristo, o Salvador. Eu amo a Cristo, eu amo a Bíblia, porque ela é poderosa, é maravilhosa. E quando o Espírito Santo vem e a gente pede a direção dele, ele nos faz entender todas essas verdades e nós vamos encaixando o quebra-cabeça. Que Deus possa te ajudar, que você tenha entendido o Josué como títipo. E amanhã vamos explorar Jesus como o antítipo. Deixa eu orar por você. Senhor, nos dá a alegria de entender a Bíblia e praticar em nossa vida com muita alegria, porque é a carta de Deus, é o mapa que nos guia ao Senhor. Eu oro por cada amigo, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?